matemática finita. Observemos a simulação de uma plateia de sala de espetáculos. Todas as cadeiras foram ocupadas e ninguém ficou de pé. Podemos concluir que o número de pessoas e o número de cadeiras é o mesmo. Vamos analisar a situação com 4 pessoas. A Maria, o João, o Carlos e a Helena. Eles vão sentar-se em 4 cadeiras. A Maria senta-se na cadeira C3, o João na cadeira C1, o Carlos na cadeira C2 e a Helena na cadeira C4. Vamos dar um nome a esta correspondência. Chamamos-lhe φ. Assim, podemos dizer que Maria está na correspondência φ com a cadeira C3 e escrevemos Mφ C3. Também temos Jφ C1, Cφ C2 e Hφ C4. Se chamarmos A ao conjunto das pessoas e B ao conjunto das cadeiras, verificam-se as seguintes condições. Para todo o x pertencente a A, existe um e um só y pertencente a B, tal que x está em relação φ com y. E para todo o y pertencente a B, existe um e um só x pertencente a A, tal que x está em relação φ com y. Uma correspondência que verifica estas duas condições chama-se correspondência biunívoca. A primeira condição garante que toda a pessoa se senta numa cadeira. Também garante que nenhuma pessoa usa mais do que uma cadeira. Numa correspondência biunívoca, esta situação não é permitida. A segunda condição garante que nenhuma cadeira fica vazia. Também garante que numa cadeira nunca se senta mais do que uma pessoa. Numa correspondência biunívoca, esta situação não é permitida. Podemos então afirmar que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos se existir uma correspondência biunívoca entre eles. Vamos agora ilustrar o princípio da indução matemática com as peças de um jogo de dominó. Se a primeira peça cai e se sempre que uma cai, cai a seguinte, então caem todas. Isto é, se uma propriedade é válida para 0 e se sempre que é válida para n é válida para n mais 1, então é válida para todos os números naturais. É o princípio da indução matemática. Na notação da lógica, representamos-lo desta forma. Se P de 0 e sempre que P de n, então P de n mais 1. Então para todo o n, P de n. Observe o mecanismo a funcionar.
Se a primeira peça cai e sempre que uma cai, cai a seguinte, então a peça 1 cai. Se a peça 1 cai e sempre que uma cai, cai a seguinte, então a peça 2 cai. Se a peça 2 cai e sempre que uma cai, cai a seguinte, então a peça 3 cai. E assim sucessivamente. Ilustremos através de uma representação gráfica os coeficientes binomiais. Quantas possibilidades há de escolher 2 lugares dentro de 4 lugares? Há 6 possibilidades. Vejamos. Eis os casos todos. Podemos escrever. Em geral, denota-se por combinações de n, tomadas m a m, o número de possibilidades que temos de escolher m lugares dentro de n. Se tivermos 2 pintas de cores diferentes, a pinta vermelha pode ocupar 4 lugares. Se a pinta vermelha ficar no canto superior esquerdo, a pinta azul poderá ocupar os 3 lugares restantes. Temos as 3 primeiras possibilidades. A cada mudança de posição da pinta vermelha, correspondem 3 novas possibilidades. Como a pinta vermelha pode ocupar qualquer um dos 4 cantos, vamos ter 4 vezes 3 possibilidades. 12 possibilidades, portanto. Se as pintas forem iguais, isto é, da mesma cor, resulta uma duplicação de situações. Neste caso, o número de situações será metade de 12, 6, portanto. São as combinações de 4, tomadas 2 a 2. É com um raciocínio semelhante que se chega à fórmula da expansão fatorial. Quantas possibilidades há de escolher 2 lugares dentro de 6? Com a fórmula da expansão fatorial, há 15 possibilidades. Vejamos os casos todos. E quantas possibilidades há de escolher 4 lugares dentro de 6? Veremos que são as mesmas 15. Quando se escolhem 2 lugares dentro de 6, também podemos considerar que se escolhem os 4 lugares restantes. Então, para cada uma das situações anteriormente encontradas, vamos considerar as escolhas complementares. Podemos então concluir que combinações de 6, tomadas 2 a 2, é o mesmo que combinações de 6, tomadas 4 a 4. Em geral, tem-se a lei da simetria. Abordemos agora o triângulo de Pascal. Para escolher m elementos dentro de n elementos, podemos considerar 2 casos. No primeiro caso, não escolhemos a pinta vermelha. Temos então que escolher m elementos dentro de n menos 1 elementos. No segundo caso, escolhemos a pinta vermelha.
Temos então de escolher mais n-1 elementos dentro de n-1 elementos. Como estes dois casos são exaustivos e mutuamente exclusivos, deduzimos a lei de Pascal. É costume dispor os coeficientes binomiais num triângulo sem fundo, o triângulo de Pascal. Os coeficientes nos lados deste triângulo são iguais a 1. Os coeficientes do interior do triângulo de Pascal calculam-se através da fórmula dada pela lei de Pascal. Cada coeficiente é a soma dos dois coeficientes acima. As linhas do triângulo de Pascal desempenham um papel importante na fórmula do binómio de Newton. A terceira linha dá os coeficientes de x mais y ao quadrado. A quarta linha dá os coeficientes de x mais y ao cubo. A quinta linha dá os coeficientes de x mais y à quarta. E assim sucessivamente. Para terminar, vejamos uma representação ficcionada do conceito de infinito. O que deseja? Queria um quarto, se faz favor. Estamos cheios, não viu? Oh, minha senhora, desculpe, mas disseram-me que aqui havia sempre lugar para mais um. Sim, mas só até às 18 horas. Oh, minha senhora, desculpe, mas são 18h05. Não me diga que por 5 minutos não vai arranjar um quarto. Bom, abre uma exceção. Mas vou ter de incomodar os hóspedes todos por sua causa. Bem, eu agradeço-lhe imenso. Vai ter de esperar que todos os hóspedes ocupem primeiro os seus quartos. Só depois é que poderá ocupar o seu. Eu, entretanto, minha senhora, eu aproveito e vou comer qualquer coisa. O seu quarto será o número 1. Eu vou passar o hóspede do quarto número 1 para o quarto número 2. O do quarto número 2 para o número 3. O do número 3 para o número 4. E assim por diante. Muito obrigado. Peço-lhe imensa desculpa por esta amassada. Muito obrigado. O que deseja? Tenho um grupo de turistas lá fora no autocarro. Precisamos de um sítio para pernoitar. A pensão está cheia. Estamos numa situação aflitiva. Já fomos a vários hotéis, mas está tudo cheio. Houve uma falha nos nossos serviços, não reservaram um hotel para hoje. Não sei o que possa fazer. Mas disseram que nesta pensão há sempre um quarto extra. Por vezes, mas só até às 18 horas. Quantos quartos precisa? Tenho um número infinito de turistas no autocarro. Um turista por cada número natural. Um número infinito? Mas isso é muita gente. Esta situação já me ultrapassa. Eu vou chamar o gerente. Boa tarde. Boa tarde. A dona Isabel contou-me o que se passa. A responsabilidade é vossa. Andarem com um grupo tão grande de turistas sem terem feito reservas. Foi uma falha nos nossos serviços, uma situação sem exemplo. É mesmo uma urgência. Consegue arranjar-me os quartos? Isto é contra todas as normas. Mas como se trata de uma urgência, eu vou ver o que posso fazer. Muito obrigada. Vou fazer o seguinte. Passo o hóspede do quarto número 1 para o quarto número 2. O hóspede do quarto número 2 para o quarto número 4. O do número 3 para o quarto número 6, etc. Assim os quartos ímpares ficam vagos. E o seu grupo pode ocupar estes quartos. Muito obrigada.